Olá pessoal, esta é a nossa segunda aula do curso de Boas Práticas e Higiene na Manipulação dos Alimentos. Meu nome é Natan e, como de costume, as nossas aulas são divididas em duas partes. No primeiro quadro, chamado Conteúdo do Dia, que nos traz definições, conceitos acerca do tema escolhido e também o destaque da aula. Na nossa segunda parte da aula, veremos o quadro intitulado de Perguntas e Respostas, onde analisaremos e responderemos as perguntas, as dúvidas mais frequentes. Se inscreva em nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e entre em contato conosco através do nosso e-mail. Sem mais, vamos então à nossa primeira parte da aula, ao conteúdo do dia. O tema escolhido para a nossa segunda aula foi micro-organismos e veremos nesta aula alguns pontos principais acerca desse tema, como o histórico, a relação entre o micro-organismo e os alimentos, a importância dos micro-organismos, as fontes de contaminação, micro-organismos de interesse nos alimentos, veremos alguns exemplos e no destaque da aula, a multiplicação dos micro-organismos, entenderemos como os micro-organismos se multiplicam. Nosso primeiro ponto, para entender o histórico, devemos observar a relação entre o micro-organismo e o alimento, tendo em mente as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos, que teve um aumento em quantidade quando o homem passa a plantar, a criar e produzir o seu próprio alimento. Então, a relação dos micro-organismos com o alimento é muito importante de se entender. Vamos a alguns dados históricos para entender melhor esta relação. Em 9000 a.C., nós temos as evidências da primeira ordenha da vaca para a produção de leite. Em 9000 a.C., na Babilônia Antiga, nós temos a utilização da fermentação para a produção da cerveja. Em 3500 a.C., os assírios utilizavam também a fermentação, mas para a produção do vinho. Em 3000 a.C., os egípcios já utilizavam a técnica da salga, uma técnica de conservação de alguns alimentos. Preocupado já com a conservação, aumentar a vida útil dos alimentos, assim como os romanos em 1000 a.C. utilizavam gelo, utilizavam a neve para a conservação de carnes e algumas frutas. Vamos ver a relação dos alimentos com os cientistas, uma relação mais atual. O Athanasius Kircher, em 1658, ele é um alemão e foi o primeiro a definir, a apontar aí a possível relação entre o micro-organismo e a deterioração. Ele diz que a deterioração de leite e de carne ocorreria então por vermes invisíveis a olho nu. Em 1765, Lazzaro Spallanzani, na Itália, ele quebra então a teoria da abiogênese, onde ele propõe o cozimento de um caldo de carne e em seguida o seu armazenamento, devido ao armazenamento e tampado. Com isso, prolongaria a vida do produto. E Louis Pasteur, em 1837, ele começa a estudar, a entender melhor como o micro-organismo ele ocorre o azedamento, ele causa o azedamento do leite. Em 1860, então ele propõe um aumento da temperatura, ele utiliza o calor para destruir alguns micro-organismos indesejáveis e prolongar a vida do produto, técnica chamada hoje de pasteurização. Beleza? Esse é o nosso pequeno histórico, nosso breve histórico da relação entre os micro-organismos com os alimentos. Nosso próximo ponto, a importância dos micro-organismos em relação com os alimentos. Os micro-organismos, eles são classificados em 3 grupos. Quando a preocupação é um produto alimentício, esses grupos são classificados de acordo com a sua ação, de acordo com a ação do micro-organismo sobre aquele alimento. O primeiro grupo são os grupos das bactérias, dos micro-organismos que podem causar a decomposição, podem estragar o alimento,
causando aí a modificação do odor, do sabor, da aparência, do aspecto em geral do alimento. Ele causa então a deterioração microbiana dos alimentos. Segundo grupo importante, o grupo de micro-organismos que podem causar doenças. As DTAs, doenças transmitidas por alimentos, são micro-organismos chamados de patogênicos. No terceiro grupo, nós temos alguns micro-organismos que são adicionados intencionalmente, pois eles realizam algumas reações que transformam as características iniciais em novos produtos, são os micro-organismos chamados de transformadores. Então nós temos esses três grupos, os que causam a deterioração microbiana, os patogênicos podem causar as DTAs e os transformadores que produzem aí um novo alimento. Esta classificação ela é um pouco instável, pois um micro-organismo considerado transformador, utilizado na produção de cerveja, de vinho, de pães e de queijos, pode ser considerado classificado como deterioração microbiana, ele pode ser classificado como decompositor para outro tipo de produto. Beleza? Então essa classificação aí da importância dos micro-organismos, esse ponto muito importante para a nossa aula. Próximo tópico, fontes de contaminação, algumas fontes por onde pode vir então esta contaminação, aquele micro-organismo que pode ser prejudicial na sua linha de produção, na sua manipulação do alimento. O solo e a água. O solo ele é repleto de micro-organismos e a água também pode trazer, se não for uma água de qualidade, uma água de abastecimento público. Temos também a preocupação com a caixa d'água. A caixa d'água não deve ter fissuras e deve ser de boa qualidade, deve ser devidamente tampada ali para não ter nenhum risco de contaminação, logo que utilizamos no preparo do alimento. As plantas, utilizando planta como alimentação, nós devemos observar ali a presença de algum tipo de doença, algum fitopatogênico. Alguns micro-organismos podem causar doenças nas plantas, são os fitopatogênicos, e podem contaminar o alimento. Devemos observar os utensílios, o equipamento utilizado ali na preparação do alimento, na manipulação do alimento. Ele não deve ser muito usado, né? Não deve ser muito velho, pois pode ter algumas fissuras, algumas rachaduras ali com o acúmulo de micro-organismos. Devemos observar ali tábuas, o cabo de facas, de talheres. Trato intestinal de homens e animais. O trato intestinal, então, ele é completamente contaminado. Então, a falta de higiene do manipulador ali pode contaminar o alimento. Os manipuladores devem receber a capacitação, deve-se observar a sua higiene e assim como as suas condições de saúde e condições de trabalho. Pele de animais e o ar e o pó, a poeira. Então estas são as principais fontes de contaminação. A contaminação pode ocorrer por outras formas, mas estas são as principais. Para o nosso próximo slide, micro-organismos de interesse de alimentos. Falamos um pouco de micro-organismos, mas quem são eles, né? Quais são? Nós temos os fungos. Os fungos são divididos em bolores. Os bolores nós conseguimos observar a olho nu ali na superfície do alimento. Aí nós temos alguns gêneros, se vocês quiserem dar uma pesquisada, de bolores. Nós conseguimos classificar aí os gêneros de bolores apenas com uma observação, uma análise macroscópica, ou seja, só observando. As leveduras são fungos unicelulares que podem também contaminar os alimentos e são utilizados também para a produção. Eles são considerados transformadores, por exemplo, na produção de cerveja. As bactérias,
alguns gêneros importantes também de bactérias. Além desse, nós temos os vírus que podem também contaminar os alimentos. Então são esses três principais: os fungos, as bactérias e os vírus de interesse nos alimentos. E por fim, no destaque da aula, veremos a multiplicação dos micro-organismos. Para entender a multiplicação dos micro-organismos, devemos levar em consideração alguns fatores que controlam aí o crescimento microbiano. Alguns fatores são fatores intrínsecos, são fatores próprios do alimento, como a composição química, a sua acidez. E fatores extrínsecos, que são fatores de fora do alimento, são fatores como, por exemplo, a umidade, a temperatura, a composição da atmosfera que envolve aquele alimento. Dos principais fatores que devemos observar são os nutrientes e a água do próprio alimento, e fatores extrínsecos, a temperatura que aquele alimento está sendo armazenado e a composição e o oxigênio que ele está recebendo, pois alguns micro-organismos gostam de determinadas temperaturas e quantidades de oxigênio. Beleza? Terminamos aqui a nossa primeira parte da aula, o conteúdo do dia. Agora vamos para o nosso segundo quadro, perguntas e respostas. As nossas dúvidas mais frequentes, perguntas e dúvidas mais frequentes dos nossos alunos. A primeira: após o cozimento ou congelamento, algumas bactérias sobrevivem? Sim, elas sobrevivem. Algumas bactérias são chamadas de bactérias esporuladas. Elas produzem o esporo, que é uma forma de resistência. Como, por exemplo, nós temos o arroz. No arroz nós temos ali algumas bactérias que sobrevivem. Quando você realiza o cozimento, elas acabam morrendo, mas os seus esporos ficam ali hibernando. Quando este arroz deixado em temperatura ambiente, esses esporos então retomam ali a forma de bactéria e começam então a consumir, a contaminar o seu alimento. Observem aqui a temperatura, observem na imagem a temperatura. Nós temos um ambiente favorável aqui, no desenho de baixo. Esse ambiente favorável, ele vai desde 5 graus até 60 graus Celsius. Nessa temperatura, as bactérias conseguem, então a maioria das bactérias de interesse nos alimentos conseguem realizar a sua multiplicação. Essa faixa de temperatura é chamada de zona de perigo. Então nós devemos deixar os nossos alimentos, olhe na figura de cima aqui, em ambiente desfavorável para as bactérias, em uma temperatura abaixo de 5 graus, ou então manterem uma temperatura acima de 60 graus. Beleza? Essas são as nossas principais referências, o site da Anvisa e o livro Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, de Luciane Pereira. Beleza, pessoal? Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.